Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. Então essa palavra aqui, ela é eterna. E o nosso Deus diz que para buscar o Senhor enquanto se pode achar, e clamar a Ele, invocar-o enquanto está perto. Buscar enquanto se pode, chegará a hora que não vamos poder mais. Invoca, clama, amém? Enquanto se pode, porque chegará o momento em que nós também não vamos poder fazer isso. Nenhum ser humano da face da terra, chegará um dia, nenhum vai poder clamar, buscar, não vai encontrar mais. E nós sabemos que a nossa vida é como uma sombra, é passageira, é temporal, é como o vento. Estamos aqui hoje e podemos não estar mais daqui a 20 minutos. Então, quando eu escuto uma palavra dessa, o momento de buscar, de clamar, é agora. Não tem mais tempo. Não pode ter mais tempo. As pessoas que estão ao nosso redor, elas podem hoje mesmo não passar. Então, elas não vão ter mais tempo. O tempo é agora. Insta, prega a palavra tempo e fora de tempo. Amém? Porque os dias são maus. A qualquer momento a morte pode entrar em vigor, tirando a vida. E não tem mais, ninguém vai ter mais chance. Ninguém. Aí tem esse coronavírus aí matando. Mas todos nós, todos os seres humanos, estão entregues à morte todos os dias. Qualquer momento a morte pode chegar e bater na porta e levar o ser humano. Então essa palavra é isso lá em Isaías, escrito, e como a palavra por ser eterna, porque Deus é eterno, ele não pensava em ser, ele não era, não pensava em ser, ele não seria, ele sempre foi. Então por isso que essa palavra é eterna, escrita tantos anos atrás, tantos séculos atrás, ela parece que é para hoje, enquanto se pode, porque chegará um momento em que não vamos poder mais. O Senhor, nosso Deus, diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, amém? E ele faz uma comparação, assim como a terra está distante do céu, assim também é os meus caminhos, meus caminhos e os meus pensamentos a respeito dos vossos. Há uma distância monstruosa, amém? Se nós subirmos, e o céu é na morada de Deus, porque o avião, ele passa das nuvens e não dá mais para ver o avião, então ele se esconde nas nuvens. Então, os céus dos céus, quando fala isso,
é na habitação de Deus. Se nós subirmos, como às vezes o super-homem sobe, não é isso? Nos filmes a gente vê as pessoas subindo, os helicópteros, tudo que sobe, vai subindo, e se for direto, como alguns filmes nós vemos, né, esse dos Vingadores, quando eles vão subindo, vários filmes vão subindo, e chega uma hora que não dá mais. Todos os filmes mostram que chega uma hora que não dá mais. Então, nós, com base nisso, se nós formos subindo, não tem fim, não tem. Então, o Senhor, nosso Deus, está falando que é totalmente impossível, não tem como os meus pensamentos ser como os vossos pensamentos, e os meus caminhos ser, é uma distância eterna que não dá para chegar, é completamente diferente. O meu pensamento quanto ao de vocês não tem um pouco de parecido, é completamente diferente, totalmente, amém? Totalmente, graças a Deus por isso, graças a Deus. Então, por isso que é o Espírito Santo que, quando entra no ser humano, que nós vamos conseguir ter os pensamentos de Deus, amém? Aí, por isso que primeiro, então eu não tenho, os pensamentos estão ligados à mente, o homem interior. Então, vê que vocês no homem interior, nas emoções de vocês não têm nada a ver comigo, totalmente depravados, separados de mim. O que tem dentro de vocês é uma corrupção mortal, amém? E isso vai ser explicado quando ele fala buscar ao Senhor, amém? Clama ao Senhor. Então, o que significa que nós não estamos com Ele, o pensamento dele não tem nada a ver com o nosso, amém? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda isso de uma vez por todas. Os teus pensamentos, os meus pensamentos, os pensamentos da humanidade, do homem, sem Deus, não tem nada a ver com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, amém? Presta atenção, não tinha na terra, não tinha visível, nem não chegou no ouvido, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, não tem nada de Deus neles, senão o Espírito de Deus. Mas nós, cristãos, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Com que propósito? Para que pudéssemos conhecer, ter experiência, saber quem é Deus, nos que não é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos essas coisas, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, amém? Mas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais que vêm da palavra, eu comparo com o que está na palavra, amém? O que vem da palavra eu comparo com a Bíblia, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, por quê? Porque ele parece loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Os meus caminhos não são em Cristo, são. Os meus pensamentos não são em Cristo, passam a ser. Está resolvido o problema. Amém? Mas antes, aonde a corrupção reina, não tem Deus. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, isto diz o Amém, isto diz aquele que todas as promessas de Deus nele é sim. Amém? O amém, a confirmação, a realidade, a verdade, a testemunha fiel e verdadeira, não falsa, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então o texto é maravilhoso, amém? O princípio da criação, porque ele nasceu do Espírito, o princípio da nova criação, porque tudo foi criado por ele e para ele é eterno. Então é o princípio, o primogênito de toda a criação, o primogênito da nova criação, foi criado de uma forma milagrosa, foi o primeiro que ressuscitou, amém? Por isso que ele é o primogênito, por isso que é o princípio da criação, princípio, desde a antiguidade, tudo foi criado nele e para ele, sem ele, nada existiria, é o princípio, é o primogênito da nova criação, amém? Ele é tudo, graças ao Senhor, ele é tudo. Eu sei das tuas obras, o Senhor sabe da obra de todos, o Senhor sabe o porquê as pessoas estão fazendo, ele sabe o que eu estou fazendo, sei das tuas obras, ele é onisciente, ele é onipresente, aonde quer que o ser humano está, ele está vendo, está escutando, tudo que o homem está fazendo, ele está escutando. Sei das tuas obras, sei o que tu está falando, sei o que tu está decidindo, sei o que tu está fazendo, estou bem te acompanhando, estou presente em cada passo da tua vida, estou ciente do que todos os movimentos teus na face da terra, conheço você, sei o que está dentro de você, sei qual é a motivação dos teus atos, te conheço plenamente, porque nada fica oculto aos meus olhos. E aí vai revelar depois os olhos como chama de fogo, penetra e vê tudo, amém, irmão? Ele sabe de todas as coisas. Não adianta, corrupção no homem interior pensa que ele não sabe de todas as coisas, mas ele fala: eu conheço, sei o que tu pensa, sei o que tu faz, sei quais são as tuas motivações, sei de cada movimento da tua parte, eu te conheço, amém? Ele nos conhece, conheço as tuas obras, sei exatamente como você está se comportando na face da terra, sei como é que você se comporta na tua casa, no trabalho, na escola, sei como você vive, amém? Sei quem é você, sei aonde está o teu coração, eu sei, amém? Glória a Deus. Eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente, vai ser revelado, que nem és frio nem quente, amém? Tem várias explicações aqui no contexto histórico, o que estava se passando aqui, mas a Bíblia diz que não é frio nem quente, frio está morto, irmão. Frio está morto, quente está vivo. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito. Então, frio está morto, congelado, e quente está vivo, amém? Não é frio nem quente, é morno, uma temperatura que o Senhor Jesus revela que dá nojo, não suporta, que é vomitar de sua boca, amém?
Glória a Deus. Nem és frio, nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores. Não tem como agradar a dois senhores. Então, é uma zona neutra que essa igreja, ela não dizia que Jesus não era Deus. Essa Bíblia não dizia que Jesus não morreu pelos nossos pecados. Ela aceitava todas as verdades reveladas no Evangelho. Todas as verdades, ela aceitava as verdades do Evangelho. Ela não falava que Deus não existe, ela não falava que Jesus não veio perdoar, não falava nada disso. Ela entendia que o perdão dos pecados só foi operado por Cristo, para perdão dos nossos pecados, sabia que o Espírito Santo, ela não negava essa verdade, amém? Mas ela estava morna, E no 17 diz, como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Então, o que significa? Aqui significa um conformismo. Ela, entender bem que essa igreja não falou isso abertamente, mas Deus revela a ela o que ela pensava, como ele estava vivendo. Então, ela se sentiu uma igreja privilegiada, porque ela diz que não tem falta de nada. Então, essa é o retrato da igreja moderna, onde ela se sente privilegiada pelos seus feitos. Hoje, o que há é congressos e mais congressos de mulheres, congressos de varões, vários ministérios, ministério de dança, ministério dos varões, ministério de tudo, vários templos sendo abertos para lá e para cá, reuniões, ensaios para se apresentar, um cerimonial sensacional, várias igrejas sendo abertas, e com isso vários batismos para depois prestar um relatório, que batizou 25, batizou 20, e isso está fazendo várias campanhas sociais para dar, a igreja fazendo muita coisa, como essa aqui fazia, eles com as especiarias da época, que eles tinham, os viajantes com os olhos cheios de poeira pelo caminho, eles tinham feito colírios, era um local rico, colírios para os olhos, as mulheres passavam muito por ali, então eles criaram muitos vestidos para as mulheres viajantes, então eles se vangloriavam disso tudo, aquela cidade, e a igreja estava nesse contexto, achando que não precisava mais de nada, porque a igreja está cheia, afinal de contas, várias pessoas estão sendo batizadas, o banco está cheio de dinheiro, é uma igreja que não precisa de nada, tem um líder muito conhecido, não precisa de nada, estou sendo bem falado em vários lugares. Esse é o comportamento da igreja atual, e justamente é o livro de Apocalipse, logo no início, as revelações, e mostra o estado da igreja atual, é nos últimos dias que isso iria acontecer, porque a Bíblia diz que Jesus vai levar, assim como nos dias de Noé, estava tudo em paz, comiam, bebiam, davam-se casamento, entretenimento, churrasco, estava tudo bem, e está tudo aí para nós enxergarmos a verdade da palavra de Deus, uma igreja que traz confusão, que briga, calvinismo, arminianismo,
e vai discutindo e discutindo. Não, eu sou armínio, então está tudo bem. Não, eu sou calvinismo, já está tudo tranquilo. Nós somos salvos pela graça, ninguém perde a salvação, está tudo certo, está tudo bem. Quem congrega aqui sai de um culto que o espírito de alegria, de felicidade toma conta do ser humano. O culto foi uma benção, porque foi para mim, não foi para Deus. A palavra que agrada. Nos últimos dias se sentiriam comichão nos ouvidos, iam procurar doutores para pregar aquilo que agrada a carne. Nos últimos dias, é uma igreja que diz que não precisava de nada mais. É uma igreja envolvida na política, é uma igreja perdida na face da terra, perdida, completamente perdida. Um espírito de conformismo. Está tudo bem, acordo sabendo que sou de Jesus, mesmo negando ele a semana toda, e está tudo bem, vivendo para mim, achando que está tudo bem. Esse é o retrato da igreja atual, amiga do mundo. Todo avivamento na história da igreja, todo avivamento, a ação sobre-humana do Espírito Santo, onde houve um avivamento, Deus sempre teve os santos congregando, sempre teve os santos pregando a verdade, sempre teve os santos honrando a Deus, ele sempre levantou no momento os pietistas, pessoas que seguiam a doutrina rígida, para o evangelho, se separar do mundo. E um detalhe, sempre o pietismo, esses homens queriam se separar do mundo, levar uma vida santa, e sempre eles foram atacados pelos falsos. Em outra história, um povo, que é os Quáqueres, eles se levantaram também para viver uma vida rígida na disciplina, foram atacados também, e eles eram chamados de amigos tremendos. Por quê? Porque pessoas separadas e tremendo, porque a presença do Espírito Santo ali, foram perseguidos, mataram 3.000 e pouco deles, ou prenderam. Esses homens sempre apareceram e perseguiram. Então é hora de que os santos mostrar a cara e falar a verdade do Evangelho de Jesus. Os santos têm que se levantar e pregar a palavra que leva à fé em Cristo, viver a palavra que gera uma fé genuína, pregar a palavra que catuca o pecado, quer tirar a podridão do pecado, confrontar a mentira, porque é isso que é o Evangelho. O príncipe da paz, mataram o príncipe da paz. Quem pregou, não teve ninguém que pregou a bondade como Jesus, foi perseguido e hostilizado. Então o que está faltando e a igreja diz aqui que ela se sentia rica, estava tudo bem, se conformava com o mundo. Tem que ser o que o Espírito Santo ensina, não o que o mundo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Um homem espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Quando vem a carne, quando vem a corrupção, ele não recebe, ele não aceita, que é do mundo, é da carne, ele não aceita. Amém? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Esse é o espírito da igreja moderna. Ninguém sai contrito, ninguém sai quebrantado, ninguém sai meditando, tremendo, zeloso com a presença de Deus, querendo mais Jesus. Não, já sai com espírito festivo, como se está tudo bem. É mentira. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não são. E quem está escutando isso aqui somos nós, outras pessoas vão escutar também. É para nós, porque às vezes, por eu conhecer a verdade, eu penso que não precisa mais de nada também.
Só que eu ainda estou aqui, e a Bíblia diz que tem que ser moldado à imagem do Senhor Jesus, que é uma transformação de glória em glória. Mas diz que não precisa mais de nada. Não precisa. Vamos só ter mais conhecimento e fique em paz. A profundidade da palavra não tem. Tem que gravar isso na mente. Tem que estar de acordo com o ensino do Espírito Santo. Só o que o Espírito Santo ensina. O que tu está querendo falar, Paulo? O que eu estou falando, o Espírito Santo me ensinou, o Espírito da verdade, que ia me guiar em toda a verdade. O cristão genuíno, um anjo da igreja genuíno, ele vê um homem de Deus, uma mulher, uma alma assim, ele não enxerga o externo, ele enxerga o interno, ele vê a alma que está sedenta por Jesus, e Jesus quer salvar aquela alma. Ele enxerga o que está dentro, não o externo. Não o externo. Ele enxerga assim. É uma igreja que estava se lixando para as almas do irmão, estavam preocupados com outras coisas. Rico sou, tem que cuidar dos negócios, tem que cuidar das coisas externas. E a alma apodrecida. Porque o Senhor Jesus diz assim: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Direto no eu corrupto, ao meu pensamento, que eu penso. Quem está falando é vocês. Pô. Quem diz que não precisa de nada é vocês. Quem diz que já é salvo, é tremendo. Quem está falando que já é salvo, vocês que estão falando que são salvos. São vocês que estão falando que são salvos. São vocês que dizem que tem meu Espírito Santo. São vocês que dizem que já estão salvos, tem a palavra da verdade. São vocês que dizem que são meus filhos. São vocês. Eu vou falar, vocês não são. Vocês não têm o meu Espírito. Vocês não são meus filhos. Vocês são hereges, estão separados de mim. Vocês não têm a minha salvação, vocês não têm as minhas vestes, você não tem do meu colírio que limpa, purifica, vocês não têm, é vocês que estão falando, é o pastor corrupto que está falando, é mentira, dizendo paz, paz, aonde não há paz, é mentira, é mentira. Vocês que têm esse sentimento que não precisa mais de nada, vocês são miseráveis, desgraçados, vocês estão nus, vocês estão cegos. Que diferença, irmão! O conceito deles e o conceito de Deus não bate. Que engano desgraçado! Não tem nada a ver. Vocês não têm. Tudo que vocês pensam que tem, eu estou me revelando para falar que não tem, porque vocês esqueceram de um detalhe incrível. Eu mandei desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, preocupadíssimos em me desagradar, zelosos pela minha obra, serem não vagarosos no cuidado, mas serem fervorosos no espírito. Eu disse para vocês serem superabundantes, firmes e constantes, superabundantes na minha obra. Eu falei isso, eu deixei escrito que quem tem a esperança de morar comigo, purifica-se a si mesmo, quer porque quer ser mais puro, porque ele é puro, porque vai me ver. Quem tem a esperança de me ver, quer se limpar cada vez mais. Vocês esqueceram disso. Vocês esqueceram disso, que é de glória em glória. Esqueceram disso, não precisam de nada. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tanto também por perda todas as coisas, pela excelência, algo muito melhor, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda destas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Não preciso de nada. Espírito mundano. Um homem que escreveu 13 cartas, que teve um encontro com Jesus, olha o que ele diz, que o que ele podia se gloriar, e achou que era ganho, viu que era maior perda, só atrapalhou ele, pela excelência do conhecimento de Cristo. E tudo que eu podia me apoiar, considero como esterco. O que significa isso aqui? Paulo teve um encontro com a pérola de grande valor. Olha o que Jesus quer dizer quando alguém no campo encontra a pérola de grande valor e vende tudo para ter a pérola. Vende tudo para ter a pérola. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí nós lemos uma igreja que diz que não precisa de nada. Uma igreja que está conformada com as coisas dessa terra é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Pobre porque não tem a verdadeira riqueza. Não tem a verdadeira riqueza. É pobre, não tem a presença de Cristo. Porque a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós tornássemos ricos. Então uma igreja estava pobre, e ele se fez pobre, negou a si mesmo, para que nós tornássemos ricos. Era uma igreja que rico sou, rico sou, já não tenho falta de nada, o que eu preciso eu compro, o que eu preciso eu tenho, a minha igreja está cheia, hoje vai ter reunião disso, amanhã vai ter reunião daquilo, depois vai ter reunião disso, depois vai ter reunião daquilo, ou então o outro, eu estou escutando a verdade, eu estou diante de alguém que prega a verdade, só coisa externa, e pensa que eu estou bem. O Senhor Jesus fala, não está, tu és cega, tu está em trevas ainda, tu não consegue enxergar o teu estado, você não consegue se olhar para dentro, eu vou te revelar quem você é, o que tu está falando na realidade, tu é cega, tu é nua, tu está pelada, tu não está com as minhas vestimentas, tu não é salva, tu não tem a minha justiça, tu não tem a minha retidão, tu não tem minha santidade, tu não tem a minha presença, tu está perdida. É a igreja atual, que se conforma com o mundo, que evita revelar a verdade, evita ter o confronto, para não perder uma amizade, para não perder um benefício. Ela está bem com a sociedade, ela anda em conformidade com o mundo, que não precisa de nada, ela não agride espiritualmente com a verdade genuína, ela está tudo bem, até eu calado estou dando testemunho mudo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus repreendeu e tirou um espírito mudo que estava na igreja, numa mulher. Então tem vários espíritos malignos em várias pessoas que estão dentro da igreja, porque não fala a verdade. É o espírito mudo, que não fala o que tem que ser falado. A igreja, qualquer liderança, qualquer um tem que ser confrontado com essa verdade. Olha as condições da igreja atual. Vê se não é isso aqui. A última igreja de Apocalipse. E assim como nos dias de Noé, o estado é esse aqui. Mas o Senhor Jesus, falamos aqui que misericórdia é a misericórdia. É a misericórdia do Senhor. É a misericórdia que Ele quer salvar, não quer condenar ninguém. É a misericórdia de Jesus. Isso aí é para ser pregado por nós. Isso aí é para as pessoas escutar essa mensagem. É para a igreja acordar para poder, isso aqui é para a igreja, percebe que é uma igreja que está separada do Salvador, então ele chama a atenção da igreja para dar tempo de salvar outras almas que não estão professando que são de Jesus, as pessoas. Então é uma carta para a igreja, para a liderança, ao anjo da igreja que está em Ricardo de Albuquerque, ao anjo da igreja que está em Anchieta, ao anjo da igreja que está no Brasil todo, aos anjos da igreja que pregue a palavra. A sua situação é essa. Tem igreja na face da terra que não aceita
uma afirmação dessa bíblica, mas é a Bíblia que está falando, onde eu vou deitar achando que está tudo bem, porque a minha visão não é alma. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, o propósito, o fim é o propósito. Para que Deus quer que gere fé dentro do ser humano? Para salvar a alma. Um líder sabe que o que está em jogo é a salvação da alma. Toda mensagem distorcida que faz a pessoa titubear e não saber qual é a verdade genuína é espírito maligno. Tem que comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. O homem enxerga a alma, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ensinamento que vem do Espírito. E qual o propósito dessa fé entrar? Não salvar o cabelo, não salvar a vida temporal passageira, não salvar o corpo físico, salvar a alma. A alma é o fim da nossa fé, o propósito de querer pregar a palavra, de estudar a palavra, é salvar as almas perdidas, mais nada. Aí ficam brincando, usando texto isolado, para que nós venhamos a buscar a prosperidade material, usando textos isolados para falar que já estamos salvos já. Mas o Espírito Santo ensina que essa igreja estava lá reunida e ele do lado de fora, separada dele, separada. Mas eles falavam lá de Jesus, tinha o culto, tinha as orações, tinha reuniões, não deixou de ter reunião não está falando que deixou de ter reunião. Teve, as mulheres se reuniram para ensaiar o coral, tinha tudo que tem hoje. Não está falando que eles não se reuniam, então até que eles falam, são igrejas e diz, está tudo bem, individual e coletivo, mas o Senhor da igreja se apresenta e fala, ó, o que você pensa a teu respeito está completamente errado, tu é pobre, tu é miserável, desgraçada, miserável, estado lamentável, desgraçada, digna de pena, você se encontra num estado, igualzinho eu te encontrei a primeira vez, é a tua situação, amém? Amém ou não amém? É profundo ou não é? Glória a Deus, vamos continuar aqui, em Apocalipse. Aí quem vai escutar essa mensagem, quem está escutando, a coisa linda é se no final falar assim, verdadeiramente tu me conheces, verdadeiramente tu me conheces, e sabe que o meu foco, a minha prioridade, não está sendo minha alma e a alma dos outros. Eu estou me vangloriando em outras coisas, externa, mas na minha alma e na alma do próximo, eu não estou priorizando, que eu estou vivendo assim, que eu não estou precisando de nada, que eu já estou salva, e que os outros também, se quiser se salvar, que se salve. O Senhor me conhece as minhas obras, o Senhor sabe que eu estou negligenciando as verdades do teu evangelho, as cartas eu estou esquecendo, eu não estou me envolvendo com elas, só prego textos isolados, para trazer mensagens superficiais, que não converte ninguém, que são apoiadas em sabedoria humana, e não no poder de Deus. Mas Jesus continua sendo bom, misericordioso. A Bíblia diz que ele, aos perdidos, ao que se encontra nesse estado aqui, ele fala assim, eu exorto e repreendo a quem eu amo. Amém? A quem eu amo. Esse amor ainda é para alcançar os perdidos também, mas aqui é direcionado para uma igreja, é a igreja atual, e é o anjo da igreja. Se líderes
não se enquadrar nessas palavras, então é sinal que essa mensagem não é para esse momento, mas ela é para esse momento, porque tem várias milhares que se encontram nessa situação. E se os anjos da igreja não se curvarem a essa palavra, porque o Espírito Santo ensina aos irmãos que estão sentados nas congregações, nas reuniões, para discernir que a visão de cima, do púlpito, é com a minha alma ou com a minha vida temporal passageira. A libertação do temporal passageiro, das injúrias, das tentações temporais passageiras, e não preocupado com a eternidade. E isso eu consigo captar. Eu quero ver, quem quer a verdade vai vir para a verdade. Os que não olham as almas, sai deles, é o conselho da Bíblia, porque o que está em jogo é a nossa salvação eterna, amém? Abra a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 1, para testificar mais uma vez. 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, amém, irmão? Nos gerou de novo, sua misericórdia, nos gerou de novo, para quê? Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude, no poder de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, para que a prova da vossa fé, amém, irmão? A fé ela precisa ser provada, e o propósito é salvar as almas, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Todo anjo da igreja tem que levar 100% a igreja a adorar Jesus, a amar Jesus. Qualquer outra mensagem é mentira. Qualquer outra mensagem fora dessa significa falar assim: de nada tenho falta, de nada tenho falta. Se não for o propósito esse, é revelar que de nada tenho falta. E também significa dizer que é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Anda em trevas, não sabe para onde vai. Não sabe, amém? Agora em Apocalipse, ainda, capítulo 3, de nada tenho falta. Não sabeis que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Não sabeis, agora sabe. Não sabia, agora sabe. Estava faltando se examinar, estava faltando entender o que o Espírito Santo tinha revelado antes, esqueceu, por isso que falou que nada tem falta, e se encontra numa situação deplorável, sem a presença, amém? Aconselho-te, é um conselho,
que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Está cego, só com a minha luz. Amém? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. É um conselho. Sê, pois, zeloso. Dá o devido valor ao que o Espírito Santo está te falando. Dá o devido valor à repreensão do Senhor Jesus. É Ele se apresentando. Sê zeloso. Lembre-se do que eu falei. Sê zeloso. Não pense que eu estou brincando. Sê zeloso. A palavra que eu profiro, ela vai voltar e vai fazer aquilo que eu digo. Se arrepender, será salvo. Se você não se arrepender, já está condenado. Ser zeloso. Dê o devido valor à minha bondade, à minha palavra. Porque eu repreendo e castigo quem eu amo. Dá o devido valor ao que tu está escutando. Amém? Eis que estou à porta e bato. A revelação. Por que está arriscado falar isso? O texto é tão profundo que está arriscado falar isso tudo que já foi falado e pensar que ele continua dentro. Mas ele falou tudo isso e revelou no final. Eu revelei a tua situação e estou te revelando que eu não posso ficar aí dentro onde o sexo é priorizado. Eu não posso ficar aí dentro onde o materialismo é priorizado. Eu não posso ficar aí dentro onde o mundo ainda é exaltado dentro de você. Eu não posso ficar aí dentro onde tem preguiça. Eu não posso ficar aí dentro onde há ociosidade. Eu não posso ficar aí dentro, ter comunhão contigo, onde a soberba permanece. Eu não posso, eu sou santo, santo, santo. Eu não posso ter comunhão com orgulho. Eu não tenho comunhão com pecadores. Eu não tenho comunhão com soberbo. Eu não tenho comunhão com mentirosos. Eu não tenho comunhão com falsas testemunhas. Não tenho, estou do lado de fora. Eu não tenho comunhão com quem tenta adorar dois senhores. Eu não tenho comunhão onde há idolatria, amor a esse mundo, ao dinheiro. Eu não tenho comunhão, estou do lado de fora. É isso aqui. Não posso, estou do lado de fora. Mas eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir são os que estão pedindo perdão. Aqueles que abrir são aqueles que estão se reconciliando, estão se arrependendo, porque é o conselho. Aquele que abrir, eu vou ceiar com ele, ele comigo, vai passar a ter comunhão comigo, eu vou dar a verdadeira riqueza do céu, eu vou iluminar mais o entendimento dele, eu vou dar as minhas vestes de justiça, que até então está sem as minhas vestes de justiça, a salvação. Estou do lado de fora, mas arrepende-te, estou batendo nesse coração. Anjo da igreja, líderes religiosos, da igreja protestante na face da terra, estou à porta batendo para passar a ter um verdadeiro avivamento dentro dessa igreja, que está morta sem a minha presença, para as coisas começarem a mudarem aqui. Ele quer ter comunhão, amém? Ao que vencer, quem vencer? Quem abre a porta, amém, irmão? Lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Às igrejas. Existe uma salvação eterna, que só vamos conquistar ela de acordo com a palavra de Jesus, revelada pelo Espírito Santo, coisas que são ensinadas pelo Espírito Santo. O homem espiritual discerne bem tudo. Muitos vão ouvir essa palavra, vão odiar essa palavra,
Mas em Provérbio diz que o sábio, quando repreendido, se torna mais sábio, o tolo se ira. E também vai ser revelado quem são os tolos e quem são os sábios. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É hora de salvar almas, não de contendas loucas, nocivas, que só servem para problemas no seio da igreja. Sair do conformismo religioso e viver no poder de Deus, em Cristo Jesus, na operação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.